Alô Brasil, alô Brasil! Saudações condominiais! Estamos diretamente aqui de São Paulo para todos vocês nas redes YouTube, Instagram e todos os agregadores de podcast, seja ele qual for da tua preferência. Se você é um usuário Deezer, Spotify, a turma da Amazon Prime tá com tudo aí. Ó, o pessoal da Amazon Prime também já pode ver com vídeo, tá? Vocês não sabem ainda, mas o Amazon Prime, para quem não sabe, já tem vídeo lá dentro do Spotify. Então, se você for usuário do Spotify, vai poder não só ouvir, como também nos ver. Assim como você vê lá no YouTube, mas no YouTube você sabe que não dá para ficar aberto, porque se você minimizar, ele perde o áudio, então você vai para o Spotify. Ou então faz uma assinatura do YouTube Premium, que aí você não vai ter esse problema, tá? Mas é melhor assinar o Amazon Prime, né? Tá? E aí tem a galera do Google Podcasts, Apple Podcasts, tá? Então o agregador da tua preferência você utiliza aí, tá? Temporada número 4, episódio número 4. Então, ó, projeto sólido, tá? Segunda temporada já nesse formato videocast, tá? Começamos em julho de 2022, tá? Lá na terceira temporada nós viemos para esse formato que vocês estão aí adorando, nos deram muito feedback positivo, nossos parceiros estão muito felizes também, e todo lugar que a gente chega são muitos elogios, graças principalmente a cada um de vocês que assiste, aos nossos convidados especiais que toda semana estão aqui, e olha, eu sou apenas um detalhe, mas as nossas co-hosts são maravilhosas. E hoje aqui conosco, Larissa Lacerda, saudações condominiais. Saudações condominiais. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E bora lá, né, Dani? Bora lá. Ó, gente, episódio número 4 da temporada número 4, fechando o mês de janeiro. Só lembrando aí, tá? Olha, vocês acreditam, você que tá chegando aqui pela primeira vez, vocês acreditam que eu fui o convidado do Papo Condominial Cast, isso mesmo, no episódio número 1, tá? Que foi ao ar no dia 9 de janeiro, tá? Eu e o Josimar sentamos no lado do convidado e fomos entrevistados, né? Pela Vânia Reis, né? Não, foi pela Jailma e pela Vânia Reis, ou foi você, Larissa? Não lembro. Não. Gente do céu, é tanta gente que passa... Foi a Vânia Reis com a Jailma, entrevistou eu e o Josimar, e nós somos os convidados onde falamos de marketing digital. Foi um episódio muito legal, que abriu aí a temporada número 4, tá? Na semana seguinte tivemos o professor Sérgio Craveiro contando aí seus alguns anos de história, né? Seu primeiro síndico profissional do Brasil em ata, professor Sérgio Craveiro. Foram muitos cases, assim, muitas histórias engraçadas, muitas curiosidades. Recomendo que vocês passem lá no episódio número 2 também. E o que dizer do número 3 com o nosso querido Marcelo Matucci, né? Contando aí seus diversos cases. Ele hoje que é em relação à área de administração de condomínios, quem melhor se comunica lá no LinkedIn, tá? Quem não segue ainda, recomendo. Vai lá no LinkedIn e busca por Marcelo Matucci. Ele se comunica muito bem, ele fecha muito negócio, ele demonstra muitas coisas lá no LinkedIn dele, tá bom? É um aprendizado lá, as publicações dele, sem dúvida, sem pra dúvida. Lá ele fecha negócio, lá ele consegue parceiros para as suas franquias, que ele como ele é parceiro hoje das maiores incorporadoras do país, ele tem lançamentos. Toda semana ele tem lançamento e em várias cidades do país e várias regiões do Brasil. Então, o LinkedIn, e isso só prova o quanto que o marketing digital é uma poderosíssima ferramenta que traz bastante resultado, tá? E hoje, o tema é seguro condominial. E para falar de seguro condominial, que foi uma demanda extremamente solicitada na última temporada. Gente, você sabe que a temporada do ano passado foi uma temporada mais curta, foi, digamos assim, que meia temporada, começou no meio do ano. Então a gente não conseguiu tratar de todos os temas que a gente gostaria. Então, olha, quero começar dizendo aqui para os meus colegas que é um assunto bastante aquecido, um assunto de bastante demanda e que é um item obrigatório, né? Para todo e qualquer condomínio. E eu queria saudar meu querido amigo Rafael Infante, diretamente da Monif, esta figura carimbada, tá? Nos eventos aí do Brasil inteiro, principalmente nos eventos da área de segurança eletrônica. E o Papo Condominial também tá junto com a área de segurança eletrônica, porque ele entende que a segurança eletrônica é essencial. E as empresas que fazem eventos de segurança eletrônica, as entidades também nos convocam enquanto representantes do segmento condominial. E estes eventos me deram o privilégio, é por isso que eu falo, vão nos eventos.
É nos eventos é que você conhece as pessoas, que vocês fortalecem as amizades, negócios são criados e você tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas aqui como Rafael e como o Sandro. Rafael, saudações condominiais, seja bem-vindo à nossa casa. Saudações condominiais, meu amigo Daniel, Larissa, um prazer imenso estar aqui hoje. Bem que como você falou, hoje a segurança eletrônica complementa hoje a vida do brasileiro. Verdade. Ainda mais a insegurança que todo brasileiro tem no dia a dia, seja no seu condomínio ou na sua casa. Então, por isso, hoje chamei o Sandro. O Sandro é o nosso especialista em condomínios lá na Muninf, onde a gente vai conseguir conversar e explicar o que acontece no dia a dia, os casos de sinistro, o que você pode fazer para proteger o seu condomínio ou até né, o seu CNPJ de síndico profissional ou síndico morador. Então, a ideia hoje aqui é ajudar a gente aí a procurar as melhores soluções. Vai ter muita dica de ouro, que a experiência que esses caras estão trazendo aqui pra gente hoje, olha, não tem preço, viu? Sandro, também quero te desejar saudações condominiais. Aqui é o nosso cumprimento oficial, se chama Saudações Condominiais. Seja muito bem-vindo. Olha, Larissa, na conversa dos bastidores, ele contou pra gente que também já foi síndico, então esse papo vai ser bom, né, Larissa? É verdade, tem assunto aí pela frente. Bom, saudações condominiais, né? É uma satisfação estar aqui com você, Daniel, com você também, Lari, e com você também, Daniel, né? Bom, o papo hoje aqui vai ser bom, né? Espero que seja bem frutífero. A gente tem uma lembrança boa, né, Sandro? Tivemos juntos, né, num treinamento que teve na minha portaria, né? Um treinamento para a equipe deles e naquela oportunidade você estava lá, um treinamento em company, né? Que levamos lá o professor Alessandro Mendes, até deixar um abraço para ele, né? Para mim, o maior palestrante desse país. Mediador de conflitos. Mediador de conflitos. E assim, eu não conheço um cara que no palco consiga fazer, que seja tão encantador quanto ele, tá? Sim. Então, tô exagerando alguma coisa, Sandro? Não tá. O pessoal da produção, minha voz tá baixa? Como que tá? Tudo ok, produção dando ok. Vamos lá, Lari, começar esse papo aqui com os meninos? Vamos lá. Então, pessoal, primeiro eu queria conhecer um pouquinho melhor a Muninf, que vocês me expliquem como que vocês trabalham, qual o foco de vocês, qual a atuação, para a gente conhecer um pouquinho melhor a empresa. Onde que fica, se atende só em São Paulo, se atende o Brasil inteiro, para a gente já começar, já quebrando o paradigma que as pessoas... Tem gente que pensa que só pode ser atendido pela corretora que está na tua cidade. Vamos tentar desmistificar isso aqui, Rafael e Sandro. Perfeito, Lari. A Muninf já tem 28 anos de mercado, tem minha idade. A gente atua em todo o território nacional. Hoje a gente tem mais de 200 empresas de segurança parceiras da Muninf que comercializam nosso produto no Brasil inteiro. Também com produtos de rastreamento veicular em todo o Brasil. Então, assim, não precisa fazer seguro com a corretora da sua cidade, do seu bairro, e sim a corretora que você tem confiança. Hoje a Muninf a gente passa aí de um faturamento anual de 300 milhões de reais. Então, foi muito futuro de trabalho. É uma corretora familiar, então o dono é meu pai. É o Flávio, um barrigudinho, parecido comigo. Ainda não tô tanto, apesar que eu virei pai, né? Agora, Daniel. Muito feliz. Virou pai, né? Ainda tá naquele período ainda dormindo menos. Cabelo né? caindo, tá em processo. O olho ficando baixo. Não, mas graças a Deus, assim, tá sendo um ano maravilhoso pra gente. A gente tá conseguindo entender um pouquinho mais das demandas de seguro pros condomínios e pros síndicos. Então, a gente acabou trazendo o Sandro, que é de fato, nosso especialista, onde cada vez mais a gente tá trazendo soluções pro condomínio, pro morador. Então, aquele morador que precisa, às vezes, de um seguro para o seu apartamento, para uma assistência 24 horas, algumas soluções que a gente traz hoje para o mercado. Sabe que eu fico muito feliz, né, Lari? Quando a gente começa a ver as áreas com os especialistas em condomínio. Se é uma empresa de engenharia, não é uma empresa generalista de engenharia. Se é uma contabilidade, tem que entender específico de condomínio. Se é um advogado, a mesma coisa. E com seguro não é diferente, né, Lari? É verdade. Ainda mais seguro que tem uma série de senões ali, né, que muita gente não entende. Para o síndico também, às vezes é até um pouco confuso, porque é muita informação, a gente não sabe o que é obrigatório, o que não é, se aquele valor está dentro, se não está. Então, realmente, ter um corretor ali que entenda de condomínio, das responsabilidades que a gente tem ali dentro, faz toda a diferença. Isso é muito importante, Lara, porque assim, às vezes nem o corretor sabe do que está vendendo, né? Coloca o valor mais alto lá. Exatamente. E o nosso pensamento é estudar o mercado, que de fato o condomínio precisa no dia a dia, quais são as inseguranças do condomínio, o que vai facilitar a vida do morador. E o mercado de segurança trouxe bastante conhecimento para a gente nesse requisito, né? O que o condomínio precisa para se proteger? Acontecer algum tipo de sinistro? O que precisa ter de cobertura? Então, ao longo dos anos, a gente foi acabando especializando no mercado de segurança, que trouxe bastante aprendizado para o mercado de seguros condominial. Então, vocês chegaram nos condomínios através das empresas de segurança? Exatamente.
Exatamente. Hoje, computando condomínios seguros pela Moninf, hoje a gente passa aí de 1.000 condomínios assegurados Brasil pela inteiro. Moninf no Brasil inteiro. Bacana. Seja o seguro completo ou um seguro mais básico. Isso acaba a gente tendo entrada também nos apartamentos, então toda a parte de assistência a gente consegue ajudar bastante. E principalmente aqueles condomínios que têm um público e moradores com um pouco mais idade, acaba ajudando bastante, principalmente das assistências 24 horas ali para trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro, que às vezes o pessoal não pensa no senhorzinho que mora lá, mas no dia a dia ajuda demais nesse processo. Sabe o que eu acho, assim, como síndica, que falta um pouco mais de divulgação do pessoal de seguro com relação ao seguro residencial mesmo. Porque eu vejo que Das a unidades, maioria né? dos moradores não tem. As Não unidades tem. Mas dentro sabe do o que é, condomínio. Lari? Mas não tem por falta de conhecimento. Porque Exatamente. muitas vezes é o seguinte, É se o falta cara de paga um conhecimento. exemplo, sei lá, vamos calcular, 30 por mês, 25, 40, quanto for. Você chama só... Porque esse seguro, geralmente o seguro é para cobrir algo, porém as pessoas não sabem dos benefícios que geralmente o seguro residencial oferece. Sim. E aí tem deles que oferece até técnico de manutenção de computador, chaveiro, encanador, Vidro, eletricista, aí, vidro. Aí quando você começa a chamar esses profissionais e paga por fora, aí você vai ver quanto que você paga. Mas por incrível que pareça, algumas seguradoras, né, quando ela oferece esse tipo de serviço, o segurado ele acha que ele está comprando o benefício dessa assistência. A maioria dos segurados, Sim. ele esquece que ele está comprando o seguro, que ele está adquirindo o seguro, que ele está se beneficiando do seguro de uma coisa que eventualmente vai acontecer, um risco eventual. Né? E ele já compra pensando assim, bom, a minha máquina de lavar roupa está com problema, então eu vou precisar corrigir isso aqui, vou precisar corrigir aquilo ali. Já adquire o seguro já com essa ideia. Alguns já vão com essa ideia mesmo de... Tanto é que depois que ele adquire o seguro, ele já procura a gente. Escuta, Já vem com problema. assistência 24 horas. Eu queria já só lá para arrumar isso, para arrumar aquilo. Então, a cultura hoje que a gente vê no Brasil, ela ainda está meio deficiente nessa questão do seguro condominial, o seguro do apartamento, da sua residência. Sim. Hoje no seguro do automóvel já é diferente. O seguro do automóvel você tem o seu colega do lado, você tem todo mundo como referência para te dizer que aquilo é extremamente necessário. Mesmo você já passou por uma E olha situação... que ainda assim, ainda tem gente que Sim. fica correndo muito risco, né? Olha só. Acho que, olha, o nosso sonho de consumo, eu falo que eu sou um apaixonado pelos Estados Unidos, só fui lá 2 vezes, tá, pessoal? Mas é um país que desde criança que eu sou apaixonado, eu tive o privilégio de minha mãe me dar o contato com a língua inglesa. Eu comecei, só pra vocês terem ideia, com 11 ou foi 12 anos, a minha filha com 6 anos eu já coloquei ela no curso de inglês e tal. Então, assim, eu queria que ela tivesse esse contato para que isso abre muito a nossa cabeça, né? Sim. E lá nos Estados Unidos, cara, seguro é uma coisa que é como se fosse uma peça de roupa que a gente veste. E o meu sonho é que a gente chegue a ser dessa mesma maneira no Brasil, né, cara? Que essa cultura seja igual à cultura do americano, que pra tudo existe um seguro lá, cara. Hoje tem dados no Brasil que hoje, assim, no mundo inteiro, menos o país que menos consome seguro praticamente é o brasileiro. Então, hoje, da frota de carro, né, 80% da frota do país não tem seguro. Olha só. Quando a gente vai para residência, né, 60% das É casas muito não tem alto, seguro, cara, é muito gente. alto. Mas por que aumentou tanto o preço do seguro? Principalmente de veículo. Vamos lá. Olha, já tá só. me apertando aqui. Mentira. Dobrou o valor do seguro. O que acontece? Por conta da pandemia de 2019 e 2020, as seguradoras não reajustaram o custo do seguro. Então, o que aconteceu? Ela vendeu o seguro pro seu carro, que R$100 mil. Do Daniel, uns R$300 mil. Então, não vou usar ele como exemplo. Fé em Deus, ainda chego lá. Ainda chego lá, né, Raul? Então, a seguradora cobrou um preço do custo do valor do seguro. Porém, aquele mesmo carro, no ano seguinte, dobrou. Às vezes dobrou ou o valor aumentou demais. E ela não acabou cobrando esse aumento e teve sinistro. Então, ela cobrou por um seguro. Ela cobrou um custo do seguro de um carro que ela pagou 2 vezes mais em indenização. Prejuízo, no caso. 2021, 2022, opa, vou reajustar. Por isso que os valores dos seguros de automóvel subiu demais por conta disso. Então, ela cobrou por um seguro mais barato do que valia seu carro e deu sinistro. E ela pagou por algo que ela recebeu menos. E acredito que também tem a ver com a questão da tabela FIP do carro, né? Isso, Aumentou muito. Aumentou. Peça de reposição. Muito, né? Você Só não que não compra foi um carro zero mais proporcional. com 50 Não mil. compra, esquece. Só que o aumento do seguro a gente reconhece que foi um pouco desproporcional ao valor do aumento na tabela FIP, mas foi justamente pelas razões que o Rafael acabou de Teve apresentar. muito sinistro e estavam cobrando pouco. Exatamente. Isso foge um pouquinho do seguro residencial, por exemplo, do seguro condominial.
Hoje, quando a pessoa contrata o seguro de carro, ela acha muito caro. Então, quando ela vai contratar um seguro para casa dela, ela acha que o valor do seguro é proporcional, ela vai pagar muito caro. Gente, hoje o seguro residencial, hoje, pelo menos pela se Muninf, mantém, a gente né? tem produto de R$ 25 por mês. Sim. Para roubo e legal. furto, incêndio, assistência. Então, com muito pouco, você consegue resguardar o seu patrimônio, que é a sua casa. Né? Carro a gente troca todo ano, a cada verdade. 3 anos, mas casa não. Hoje, um seguro residencial é muito mais em conta que você pode imaginar. Mas nesse caso de seguro residencial, tem o seguro de assistência, né? Que são essas coisas pequenas. E tem o seguro da sua casa mesmo, né? Se Exatamente. acontecer alguma coisa, aí são valores totalmente diferentes. No caso, a assistência são consideradas... É um seguro para assistências ou elas são Não. um bônus É um do bônus. seguro? É um bônus, É na um verdade, bônus. entendeu? Você não consegue fazer, por exemplo, eu quero contratar só chaveiro e... ele é um bônus do seguro Acho que residencial, não é isso? consegue, Até não consegue. Você Consegue? consegue contratar assistência apartada, que é muito mais barato. Mas assim, no seguro convencional, normalmente já está incluso ali a Incluso, né? assistência 24 horas. Sim, é. E muitas vezes você até tem dentro do teu cartão de crédito, né, incluso, e as pessoas também não E sabem nem disso, sabe. né? Sim, sim. Exatamente. Eu não sei mesmo se eu tiver. Tá Mas vendo? não deve ter, não. Hoje, há várias companhias que têm seguro de automóvel, dá assistência para sua casa e às vezes você nem sabe. Voltando pro condomínio. Cara, parece que assim, contando... Não, você tá de brincadeira, cara. Eu já vi, Larissa já deve ter visto, condomínios que a gente assume... Por favor, me apresente a apólice do seguro. Seguro? Não, não tem. O que acontece? Dá pra ficar... O condomínio ele tem essa opção de ficar sem seguro, Rafael e Sandro? Não, isso é obrigação por lei, né? Tem um artigo 1346 do Código Civil que estabelece que você precisa, é obrigatório, isso é obrigatório por lei, você tem que ter seguro condominial que seja, no mínimo, para incêndio, né, e raio, explosão, você precisa ter esse seguro. Se você... Agora, tem as coberturas diferentes, né? Você Sim. tem a cobertura simples, a cobertura ampla, tem essas diferenças, né? Uma coisa curiosa foi o seguinte, em 2002, eu fui síndico de um condomínio, Olha só. mas... Olha os causos aparecendo. Então, mas olha só, eu fui aquele síndico emocional, né? Sim. O síndico orgânico, Tá. que está dentro das assembleias, está todo mundo brigando ali, discutindo por conta de um incômodo, né? As falhas que você vê dentro da gestão condominial. E você, como se apresenta como o cara mais incomodado, as pessoas olham para o seu lado e falam, esse cara... Adivinha pra quem ele aponta o dedo? É esse cara. É Esse você. candidato a síndico e a gente está do teu lado e te ajuda. É verdade isso? As pessoas te ajudam? De forma alguma. Aí eles vão te cobrar, começam a te cobrar. Sim. Então, eu entrei. Eu trabalhava numa instituição financeira, né, no banco, lá em Osasco. E eu era novo, mas eu entrei porque eu pensava assim, a gente tem que mudar isso aqui de alguma forma. Só que eu não conhecia absolutamente nada de condomínio, nada. E as pessoas que falavam que iam te ajudar com aquilo... Sumiram. Não. E o pior é o seguinte, a minha bronca era com a administradora. A administradora estava em conluio com a atual gestão do condomínio. E os erros que estavam sendo cometidos dentro do condomínio também relacionavam a administradora junto. Eu não conhecia nada de seguro e nem sabia que existia seguro condominial. Mas tinha seguro no seu condomínio, pelo menos? Até hoje eu fiquei sem saber se tinha o seguro. Nossa. Olha só. Senhora. Não, isso é uma verdade. Aí eu fico pensando, quantos condomínios não estão nessa mesma situação? Inúmeros. Que o síndico não sabe que é uma obrigatoriedade de ter o seguro condominial, né? Que ele precisa ter o seguro condominial. Eu lembro, e hoje, refrescando a memória, que essa mesma administradora, porque a gente tinha muitas brigas ali dentro, né, e discussões, então quer dizer, a administradora ela privilegiava o recolhimento do seu Honorário. do seu honorário, e se sobrasse, Pagava as contas. pagava as contas. Meu Deus. E ela tinha acesso liberado pela atual gestão, via banco, via senha do banco e tudo mais. Ela tinha acesso, ela mesma programava e fazia já programava Sim. o pagamento, né? Então, quando entrei em contato com a gerente do banco, falei assim, não, você vai ter que ter acesso direto do síndico, eu no caso, e o subsíndico.
eles farão, a administradora fará só a programação disso. Vai fazer o lançamento e vocês E faziam a gente vai fazer liberação. a liberação. E também tem aquela questão, né, Sandro? Você comentou, muitos síndicos não sabem que é obrigatório o seguro no condomínio. E que quando o condomínio é novo, né, é um condomínio recém implantado, né? Você tem aquele tempo que você consegue fazer no CPF do síndico até sair o CNPJ do condomínio, né? Sim, tem o prazo de 4 meses, né? Depois que a construtora consegue o ABITS, né? Pessoal, olha a dica de ouro aí, tá? Não tem CNPJ ainda, então tem uma forma do condomínio não ficar descoberto. É isso, Sandro? Conta pra nós aí, por favor. Sim. Ele consegue, né? Na verdade, assim, hoje em dia, essencialmente... Aí depois faz o endosso, é isso? Você transfere, não é isso? Essencialmente, a empresa, a seguradora, ela pede o CNPJ. Tá. Então, você precisa ter o CNPJ. E se não tem o CNPJ? Em raras exceções é usado o CPF do síndico. Raras exceções. Raríssimas exceções se permite isso. Mas hoje é uma obrigatoriedade, né? O CNPJ do condomínio para você fazer o seguro. E pode ser feito também no da administradora ou da construtora? Até pode, da construtora, né, no caso. Pode sim, mas rapidamente, a partir do momento que ele tiver o ABITS liberado pela prefeitura, ele já tem que estar no nome do condomínio, já tem que estar certo, já tem 4 meses de intervalo, tem que estar no nome do condomínio. Sandro, só recapitulando, Lari, já eu passo a palavra. Então o prazo é anual, não é isso? Eu quero entrar na seguinte seara, vamos lá. Quando é um cliente de implantação, você teve o cuidado, você foi lá, você fez a análise para chegar no valor. A gente vai entrar em alguns detalhes que eu queria que você abrisse em relação a isso, tá? Sim. Existem 2 situações. Quando é o cliente que você implementou e queria que você também trouxesse a diferença, tá? Por exemplo, o condomínio já tem seguro, é só renovar, tá tranquilo, me passe aqui a policy. Queria saber se é só pegar a policy e seguir e fechar o olho. Não, tá tudo ok, confio 100%, vou gerar o valor. Como é que vocês tratam, principalmente quando vem de outra corretora, né? Então, traz os 2 cenários aí pra gente. E aí, Lari, depois você já fica com a palavra, viu, Lari? Tá bom. Prepara a tua pergunta aí logo em seguida. Esse é um problema que a gente enfrenta, assim, porque geralmente, assim, quando há uma mudança de síndico, né? Às vezes você pega um síndico que está ali no condomínio há vários anos. Quando você pega uma mudança de síndico, o síndico já está com alguns problemas para resolver na cabeça. Então, um dos problemas piores é a contenção de gasto. Sim. E na hora que ele vê que o condomínio, da onde ele puder tirar para fazer com que os condôminos estejam do lado dele, ele vai querer tirar. Então, ele olha lá para o seguro condominial e você apresenta lá e você fala das seguradoras, você fala do que está sendo coberto e você fala da deficiência daquilo que está sendo coberto. Sim. E apresenta para o síndico. Muitas vezes você tem um trabalho grande para tentar convencer o síndico de que aquela cobertura não vai ser o suficiente para ele. Mas como que você consegue convencer um síndico que está com uma ideia fixa na cabeça de conter os gastos ali? Às vezes você tem um trabalho, na verdade você tem um trabalho muito grande. Muitas vezes para tirar de uma outra administradora e para você se convencer de que aqueles valores são os valores necessários, né, para a cobertura. Por exemplo, você pega um imóvel, você pega um prédio ali com 10 unidades. Um prédio com 10 unidades. Cada imóvel em torno de 1 milhão. Tá bom. Né? Como que você estabelece ali o valor de incêndio, né? O valor de incêndio, explosão, a cobertura básica, principal? 10 vezes... Eu vou falar 20 apartamentos, 20 unidades vezes 1 milhão, 20 milhões. Né? Então, quanto que você estima de fazer esse prêmio? Né? Então, ao invés de colocar os 20 milhões, você usa 50%. Você não faz... isso é uma regra mais ou menos básica que o pessoal usa para estimar o valor. Então, se cada unidade custa 1 milhão, você tem 20 unidades naquele imóvel, naquele edifício, então você sempre faz o valor do imóvel vezes 50% vezes a quantidade de imóvel que tem naquela unidade, naquele edifício. Que é o que você usa para estimar, para você levantar o prédio todo. É claro que o imóvel ele tem a sua valorização porque tem os seus apetrechos lá dentro. Então... Eu ia comentar isso. Esse valor que vocês estão calculando, ele, vamos dizer assim, é da parte física e construtiva, física e construtiva. Mas a parte, vamos dizer, o apartamento lá dentro tinha tantas coisas de tal valor, nada disso está incluído, não. né? É aí que está a necessidade de cada condomínio fazer o teu seguro individual, né?
Então, você cobre individualmente ali, você coloca o valor que você acredita que seja para recuperar. Às vezes você tem um condomínio, não só o vertical como o horizontal, e você tem várias casas. Cada um coloca o que quer, um porcelanato, algum item de maior valor. Então, você coloca o valor que você quiser no teu imóvel para estar coberto, né? Diferente de outros apartamentos. Você que define. E em cima disso, em cima do valor, limite máximo de indenização é aquilo que você vai receber, aquilo que você colocou. A mesma coisa acontece com o condomínio. No limite máximo de indenização é aquilo que você estabeleceu na hora que você está cotando o valor do condomínio. Tem muitos síndicos falam assim, não, isso aí eu só preciso coloca 10 mil para a cobertura do prédio. Na verdade, você vai ver, mas peraí, mas cada unidade, a gente já pesquisou aqui no site, cada unidade na região, metro quadrado, né, é em torno de X. Não, mas aqui põe assim que eu quero conter gasto esse mês, esse ano, né? E aí você tem outras coberturas que você tenta convencer ele, fala, mas isso vai ser insuficiente para você cobrir caso haja algum problema, né? Na verdade, quase que nem adianta você ter essa cobertura aqui, você vai pagar para não ter. Tipo, de repente, você acrescentando, ou dobrando esse valor, o valor vai ficar bem diferente. O que eu faço? Eu costumo fazer uma simulação dobrando o valor, mostrando para ele essa diferença, para ele ver que o valor do prêmio é bem ínfimo, dividido em 12 meses, no caso, né? Não que ele vai pagar em 12 meses, mas dividido em 12 meses, ou dividindo pela quantidade de apartamentos, de unidades, é um valor bem ínfimo, perto daquilo que ele está cobrindo. Então, se ele está cobrindo 10 milhões, se ele colocar para 20 milhões, ele vai pagar uma diferença bem pequena, dividindo para cada unidade. E qual é o risco que ele está correndo? Isso é um risco muito grande. É verdade. Porque ali é o seguinte, numa hora que ele tiver que passar por uma auditoria, né, e tiver que passar por uma fiscalização, até mesmo que olharem as pastas dentro do condomínio, de repente vão olhar as contas, né, e vão ver o que está sendo feito. Se ele for julgado por negligência, né, nesse caso, ele pode ser julgado por negligência. Quem que definiu isso? Ele não participou do conselho, ele não participou ninguém da Assembleia, não participou ninguém. Ele definiu por si só que ele ia reduzir esse valor para simplesmente sair bonito naquele período ali e mostrar, reduzir o condomínio. Só que ele não explicou o risco que o condomínio está correndo se acontece um incidente, né? Por exemplo, a gente vê lá, tem queda de aeronave, esse é um dos riscos da cobertura básica, né? Se você, de repente, tem lá um incêndio, né, no edifício, caiu uma aeronave em cima do edifício, como que você vai prever que vai cair uma aeronave? A aeronave pode cair em cima do edifício. É aquilo, né, Sandrinho? Às vezes o pessoal quer vender seguro de qualquer maneira, acaba tirando coberturas para ficar algo mais barato. E, infelizmente, às vezes... Mas, por exemplo, se o condomínio estiver numa área que seja rota de um aeroporto, isso também conta? E eu pesquiso isso, exatamente. Eu pesquiso exatamente se ela está dentro da rota de voo, né? Rota de aviões. É importante colocar que nem todo mundo faz isso, viu, gente? Ninguém todo mundo pesquisa, ninguém todo mundo procura saber para oferecer a sua necessidade. Mas deveria fazer, né? Larissa Lacerda. Não, tem eu já peguei condomínio na região do Campo de Marte ali, e estava sem essa cobertura, né? Então ali é o dia inteiro pousando aqueles aviões pequenos, que são os que têm maior risco de cair, que normalmente a gente vê que dá problema. São os que normalmente, né, tem mais risco de cair. Aqueles monomotores, né, os menorzinhos. Na região do aeroporto de Congonhas eu não vi ainda, mas na região do Campo de Marte, de áreas de treinamento, sim, eu já vi bastante. E áreas militares também, né? Sim. Então, a gente vê assim, eu pesquiso, né? Vejo essa condição e defendo, né? E ainda apresento para o síndico falando assim, não, mas é uma economia basicamente burra, né? Se você fizer não, eu vou tirar daqui, mas espera aí, é uma grande possibilidade disso acontecer. Né? Então, não quero que isso aconteça. Eu não quero, ninguém quer que isso aconteça. Mas se acontecer, vai ser pior do que o acontecimento. Exatamente. Verdade. Não, na verdade, o que eu queria perguntar, você até falou um pouquinho agora na sua resposta, seria com relação à questão do ônus do condomínio não ter um seguro. O síndico, ele pode ser acusado de negligência, mesmo se não houver um sinistro? Ele vai ser acusado de negligência. Mas e se não tiver um sinistro? Se for insuficiente para construir a edificação, para reconstruir a edificação, no caso de um comprometimento da edificação, sim. Ele não consultou ninguém, ele simplesmente baixou. Imagina se consultar a pólice anterior
e ver que as apólices anteriores contemplavam o valor do imóvel, da construção do imóvel, e de repente ele foi baixando para reduzir o valor do prêmio. Porque normalmente o síndico realmente não consulta os moradores, conselho para renovar seguro. Sim. Tá vencendo o seguro, a administradora manda ali pra gente um orçamento, a gente vê qual que é o mais barato e fecha, né? Agora você falou uma coisa muito interessante que eu aprendi, inclusive, há pouco tempo. Outro dia um morador me procurou e falou assim, eu quero saber qual é o valor do seguro para reembolsar caso o nosso condomínio desmorone. Aí eu olhei lá na apólice, 18 milhões. Esse condomínio, ele tem 36 apartamentos, cada um avaliado em 3 milhões, 3 milhões e meio. Nossa. Que esse é outro detalhe, né? Que se for um condomínio de mais de uma torre, também já é uma outra situação, né, Sandra? Sim, sim. E aí ele fez a conta, ele falou, mas é muito baixo. Muito baixo. E aí o corretor foi me explicar. Ele falou assim, não, a gente não tá pagando por um apartamento dele preço de mercado, a gente tá pagando para você reconstruir o condomínio. Sim. Então, se o cara vende o apartamento dele a 3 milhões, a gente vai ter ali um valor de 500 mil para reconstruir o apartamento dele, é o que o seguro vai pagar. Sim, mas lembra daquela questão dos 50%? Sim, Então, 50%. 50%. Mesmo assim está fora. Agora, se tem uma diferença, tem a cobertura simples e a cobertura... Eu ia te perguntar isso, tá? Existe a tal da cobertura ampla e a tal da cobertura simples. Sim. Explica pra gente qual que é a diferença, qual a vantagem, em que caso contratar uma, em que caso contratar a outra. Se você puder, não, vai lá, sempre na ampla. Não, a simples atende tais situações. Abre isso aí para o nosso ouvinte e pra gente também, a gente quer aprender sobre isso. O que tem acontecido, né? A gente não pode fugir do que aconteceu na pandemia. Tá. Né? Os gastos, né? Então o pessoal está contendo gastos e tudo mais. A maioria que tinha cobertura ampla, e o que era a cobertura ampla? Tudo isso, desmoronamento, danos elétricos, tudo está contemplado dentro da cobertura ampla. Tudo está junto. Então, aquele valor que a gente fala, que é o valor principal de incêndio, colisão, né, que é o item básico por lei, na cobertura ampla você tem isso e mais as coberturas que você pode acrescentar na cobertura simples. Na cobertura simples, ela chega a ser mais em conta, por quê? Se você... É um pouco mais em conta ou muito mais em conta? Só para quem está ouvindo ter essa noção. Assim, em média, 50% então do é valor muito mais em conta, né? cobertura. É muito mais em conta, mas também entrega muito menos, né? Depende, olha só. Se a gente for falar assim, uma torre, um prédio de uma torre que a gente coloca lá 40 apartamentos... Tá. Em média, a gente vê assim as coberturas em R$3.000. Isso é muito para o valor do prêmio, tá? R$3.000, R$3.500, R$3.800. Isso para uma cobertura que você tem um limite máximo de indenização de 25 milhões. 3 mil é muito? 3.500 é muito? Aí você pega quantas unidades você falou? 40 unidades. Para 40 unidades, você divide isso por 40, depois por 12, você vai ver que não está pagando nada, né? Não está pagando nada. Que é anual, na verdade, sim. né? Agora, isso, né, na cobertura ampla, isso aí multiplicaria por... É o dobro, seria o dobro. Tá? É muito. Ainda não é. Então, para o tamanho do benefício, ainda não é. O tamanho do benefício não é. Mas a turma chia. Tem gente que acha. Não, o síndico é o primeiro. O síndico é o primeiro. E ele vai tentar tirar isso aí. Lógico, então, a gente vê tudo, né? Cada centavo. Olha só, mas não é... eu não vejo como um erro grave do síndico fazer isso aí. Tá certo, né? Tira da cobertura ampla e passa para simples. Mas vamos olhar cada caso das coberturas, cada item, para ver se isso vale a pena a gente tirar realmente então, tudo. Dá para simples atender, mas você pode contratar algumas coisas por fora que sejam acessórios e te dê um pouco mais de segurança do que a simples sem nada, não é isso? Um exemplo, olha só. A cobertura ampla, você coloca lá, tem lá incêndio, né, que é o básico e tudo mais, aí você tem lá danos elétricos, tudo dentro, desmoronamento, alagamento. Tá tudo dentro. Olha aí, isso Alagamento aí acontece tem, muito em São Paulo. né? Não, a simples não. Acontece bastante em São Paulo, em alguns bairros, né, Larissa? A simples está sem alagamento, está sem desmoronamento. Então, tudo você tem que acrescentar. Eu ia perguntar isso do desmoronamento. Não é obrigatório ter essa cobertura? Não, a única obrigatoriedade é o incêndio, né? A explosão. A explosão só. E acontecimentos da natureza, um vendaval, despencou as garagens. Não, isso é tudo... Tudo é excluído, chama risco excluído, né? Isso está tudo dentro da ampla. Então, olha só, quando você pega uma cobertura ampla, que você tem lá uma cobertura de 30 milhões na cobertura ampla, ou que seja 25 milhões da cobertura ampla, e contra uma mesma cobertura simples de 25 milhões, a 25 milhões da simples
é só para incêndio, Raio, explosão. A cobertura ampla, esse 25 milhões é incêndio, É raio, tudo. explosão, desmoronamento, alagamento. Então, imagina o seguinte, durante o período do ano, todas as desgraças vão acontecer com você? Não. É, difícil. Difícil. Mas suponha que Olha, em aconteça... São Paulo acontece. Mas suponha que Porque aconteça... depende de onde você morar, né? Mas suponha que aconteça o alagamento e o alagamento comprometa, né, um prejuízo, tá? Um prejuízo de 10 milhões. Suponha que seja isso. Ou suponha que nesse alagamento aconteça um desmoronamento junto, que dê um prejuízo lá de 10 milhões, de 15 milhões. Essa cobertura simples... 5 Ferrari, tinha lá na garagem submersa, e não, aí? esquece Não, Daniel, o e carro. aconteceu. Já A aconteceu. gente vê exemplos. Conta pra mas- gente aí. então, mas aí esquece Vamos o carro. falar os casos práticos. Não, esquece o carro, que o carro aí é outra parte que eu vou contar depois. Mas Tá peraí. bom, tá bom. É Tá uma bom. surpresa. Aguardando. Não, mas assim... Tem o gerador, equipamentos caros, né? Que Sim, estão ali sim. na parte Elevador. submersa, Sim, elevador, elevadores. enfim. O elevador, ele está dentro daquela cobertura. Tudo bem que você inclui ele dentro da cobertura do condomínio, né? Claro que depois ele vai pedir aquela aferição, pedir o laudo da empresa que presta serviço de elevadores para ela te dizer se aquilo Aí vai tentar realmente... fugir da cobertura do seguro, né? Sim, vai tentar. É o jogo, né? É o jogo. Mas então... na cobertura ampla, se você tem lá um dano, né, de 15 milhões ou de repente 30 ou 20 milhões, você consegue recuperar na cobertura simples. Às vezes você fala assim, pô, cadê o desmoronamento? Porque assim, na cobertura simples, se você coloca lá 20 milhões para a cobertura do essencial, o desmoronamento, por via de regra, existe um limite e a companhia seguradora ela não permite que você chegue nessa mesma quantidade, 20 milhões para desmoronamento. Não permite. Você só chega num percentual daquilo. Aí precisa aumentar a básica para aumentar. pouquinho mais perto, Rafael. Precisa aumentar a básica para aumentar as demais coberturas. Então, essa é uma desvantagem da cobertura simples. Mas, o que permite que o síndico faça? Né? O nosso, e junto com o corretor, a nossa área é uma área que teve histórico de desmoronamento? É uma área que teve histórico de alagamento? Então, se você analisa e vê que não houve histórico de alagamento, não houve histórico Isso de... a região geográfica onde o condomínio, Exatamente. onde cada condomínio de cada um de vocês que estão ouvindo fica, né? É Sim, isso que você está falando? Exatamente. Tá. Então você vê pela localidade. Houve histórico de alagamento, houve histórico de desmoronamento, houve histórico disso, aquilo. Então você faz uma pesquisa, não só a gente faz a pesquisa, mas a seguradora também tem esse laudo. Ela também tem esses dados. E na pesquisa, inclusive, tem algumas seguradoras que ela nem permite que você, no menu Tá. de Que coberturas, você vai marcando, né? no menu de coberturas, tem lá alagamento, você fala, pô, como assim essa empresa não fornece cobertura de alagamento? Não. Aí você entra em contato com a seguradora e a seguradora fala, essa cobertura é a parte. Você Não foi precisa, contratado. não, você precisa passar para a gente analisar se incluiremos ela ou não. O corretor não consegue usar o menu porque ela está fora do menu. O que aconteceu, que acontece bastante, por exemplo, em São Paulo, são aqueles condomínios onde a vaga de garagem é embaixo do prédio, Submersa, onde é. fica aquela Isso. rampinha. Então, diversas vezes já tiveram acontecimentos de carro ser... Então, choveu muito, né? Inunda a garagem. E tem vídeos aí na internet, inclusive, com Ferraris. É, com Foi da, Sim, região sim. foi da região da Leopoldina, né? Mas ali Alphaville, essa eu não- vi esses tempos atrás aí, pouco Foi. tempo. E Verdade. acontece. Então, é importante contratar, viu, gente? Só que assim, como falou, né? Por exemplo, do veículo, né? A gente fala assim sobre veículo. Aí é um outro ponto, né? Por exemplo, a gente fala sobre o veículo é uma coisa que existe uma orientação, quase que uma orientação para que o síndico não contrate seguro garagista com um determinado valor e assim por diante. O problema é o seguinte. Imagina o seguinte, você tem 40 unidades dentro do teu imóvel, né? Tem 40 veículos basicamente lá dentro. Você contrata um seguro garagista você imagina o valor de um veículo, 100 mil. né? 100 mil. Só que durante o ano, você indenizou o morador que teve o primeiro carro e o segundo e o terceiro. Aí você tem que ter uma bela de um seguro de responsabilidade civil, porque o segundo e o terceiro, que não pôde ser indenizado pelo seguro... Vai que você, entrar de outra forma, né? Ele vai te encher o saco, ele vai te cobrar de um jeito ou de outro. Aí entra na responsabilidade civil do síndico que está na pólice do condomínio? Não, porque também tem outro detalhe. Está na convenção do condomínio, que o condomínio é responsável pela guarda? Sempre está aqui não. Então, não.
Então não adianta contratar. Mas você vai ser acionado. Então você vai ter que correr atrás das custas advocatícias, você vai ter que se defender de algum jeito. Vai sair do seu bolso? Não. Então, que o seguro responsabilidade civil te cubra isso. Entendi. E ainda nessa questão de veículos, lá na convenção é de praxe colocar que o condomínio não se responsabiliza por furto, mas o seguro cobre? O seguro do condomínio? Aí está um detalhe, né? Por exemplo, se houver uma invasão, tá tudo daquela forma como tem essa cobertura de garagista, tem a cobertura. Se houver a invasão, houve arrombamento do portão, houve arrombamento, então, quer dizer, tem lá as evidências do arrombamento, aí sim a cobertura é feita, né? Mas é de 2, 3, 4 veículos, 6, não sei. O que mais acontece? É levar moto. Eu ia entrar nessa questão seguinte, não especificamente de moto, mas moto também está dentro, Sim. tá? Que existe uma discussão imensa, que é o que a Larissa falou, daquela história. Cobre ou não cobre o que é que está na área comum? Detalha isso aí pra gente. É a mesma coisa quando você entra num estabelecimento comercial, num shopping center, que você entra com o seu carro e logo na hora que você pega o ticket, o que está dizendo lá? Que Não nos responsabilizamos, né? Pelos itens que estão dentro do veículo. Do veículo. Senão cada um daqui a pouco vai dizer, não, eu tinha uma joia de diamante de não sei quantos milhões, Então, o outro vai dizer que tinha aquilo. Da mesma forma, né? no condomínio pensa da mesma forma. Não é responsável pelo que está solto dentro do condomínio, nas áreas comuns. Mas a bicicletário, por exemplo, você tem a bicicleta. Eu ia contar isso agora. Se está sendo monitorado, né? Tem todos a bicicleta os critérios, Eu né? tive um Tá caso presa recente. no bicicletário. Está acontecendo muito aqui em São Paulo. Chegaram lá 5, 6 moleques, pegaram o portão, levantaram, abriram o portão. Aí um ficou segurando ali o sensor de presença para o portão não fechar. Olha. E os outros correram lá no bicicletário e levaram 4 bicicletas. E Larissa, bicicleta nem hoje em fala, dia é que você preço começa de a falar morte. disso, eu começo a tremer aqui, porque é sinistro todos E aí, os dias a desse tipo. princípio, exatamente, a princípio o seguro não cobria, mas enfim, fiz todo o procedimento, o seguro cobriu. Se tiver aquela cobertura de roubo de bens de condôminos, né? Você tem lá roubo de bens de condôminos, o bem não é do condomínio. Sim, o seguro exato. é do condomínio. O né? bem é de um particular. O bem de particular. Então, do tem essa condômino. cobertura de roubo de bens de condôminos. Então, a bicicleta não é do condomínio, a bicicleta é do condômino. Então a resposta seria: cobre se o seguro foi bem feito foi bem e se ele feito, se se atentou foi- com Graças esse, a né? Deus. E tem muito si também, né? Por exemplo, se tiver dentro do bicicletário, presa, devidamente seguro e tem o sinal de arrombamento. Entendi. Não tem o sinal de arrombamento? Estava largado? Estava aberto o bicicletário? Estava solta a bicicleta? Aconteceu um caso, né, de um condômino que é o nosso cliente, que entraram e levaram 3 bicicletas e uma moto. A moto é avaliada em R$ 14.700. Levaram facilmente. Quanto tempo? 3 minutos. É muito rápido. É, muito rápido mesmo. 3 minutos. Aí, o que acontece? Existia essa cobertura no condomínio? Não. Não existia essa cobertura de garagista. Não existia essa cobertura. E o que aconteceu? O proprietário vai entrar com uma ação Contra o condomínio. junto ao condomínio. Aí que entra a responsabilidade civil do condomínio para tentar. Agora tem outro detalhe. A chance desse morador ter a motocicleta dele de volta, o bem dele de volta, é grande? Não. Porque eu li a convenção do condomínio, não diz nada a respeito sobre a responsabilidade do condomínio de guardar o veículo. Então, Entrando aí na questão da empresa de segurança, que vocês também são especialistas. Se eu tenho uma empresa terceirizada que me presta serviço de segurança lá no condomínio e há uma invasão por falha dessa empresa e há esse furto, a empresa cobre? a maioria das empresas de segurança tem na cláusula dizendo que ela não é responsável pelo furto dentro do condomínio. Porém, se ela for responsável ativamente pela monitoramento. uma falha do monitoramento, então ela não Sim. monitorou ou o portão ficou aberto por algum N motivo. Falha do funcionário dela. Funcionário do sistema de Aí é monitoramento. responsabilidade civil profissional. Aí entra no RC das empresas de segurança que a gente comercializa também. Então, por exemplo, a empresa de porteira remota está crescendo muito no Brasil. Muitas são clientes da Muninf hoje. Caso for comprovada a falha da empresa de monitoramento, assim ela é responsabilizada e se paga os bens roubados, bicicletas, enfim, dentro da pós-seguro de responsabilidade civil. Caso a empresa de segurança tomou todas as precauções, fez o devido, o que está dentro do contrato, ela não é responsabilizada. Porém, o que a gente vê muito é essas empresas sendo acionadas, mesmo prestando todos os serviços, mas são acionadas na justiça. Aí ela usa de qualquer forma o seguro de responsabilidade civil. Um alerta aqui para os síndicos.
vocês sabem quais são as empresas que vocês trabalham e os condomínios que são privilegiados de serem atendidos por essas empresas que são clientes de vocês, e aí vocês, no caso, o condomínio tem uma tranquilidade que se ocorrer, está devidamente amparado. Mas do mesmo jeito que tem empresas que trabalham com vocês, tem empresas de segurança que não trabalham com nenhuma seguradora e está lá prestando serviço e de repente vai acontecer uma situação que vai precisar acionar o seguro e ela não está atenta ainda a isso? Muitas empresas, Infelizmente tem, né? Infelizmente, o mercado está crescendo muito, né, Daniel? Então, todo dia abre uma empresa de portaria remota em São Paulo, no Brasil, e muitas não vê a necessidade de ter uma pólice de seguro. Eu fiquei sabendo de uma coisa que me assustou na semana passada. Sim. Eu estava conversando com um senhor que cuida que também já trabalhou em várias empresas de segurança e ele está escrevendo um livro, né? Então, fez contato com a gente na semana passada e ele me contou assim... Quem é o André? O André de Paulo? O André. A gente conhece, Caraca, André. acertou na mosca, hein, André? Falou o senhor, já sei, André de Paulo. Ele contou para mim... Não deve ser o segundo livro, né? Que ele já tem um. Ele contou para mim que uma dessas Muito fera. empresas de segurança que ele conheceu era um casal. Sim. Que era responsável pela empresa de segurança. Eles trocavam turno. Uma hora era o marido, Nossa. outra hora era a esposa que monitorava. Meu Deus. E tinha alguns condomínios. Qual a hora que os dois algumas ficavam casas. juntos? Não namorava, né? Não tinha como namorar. Agora, existe o quê? Agora, imagina uma coisa. Onde que se responsabiliza o síndico Sim. nisso? O síndico contratou simplesmente porque ele checou só o CNPJ da empresa e viu que estava limpo, que estava legal? Preço. Preço. Foi até o local, visitou, viu a estrutura, viu como que aquilo funciona, né? Então, a gente tem vários clientes que a gente conhece a estrutura, vai até o local, vê que aquilo tem realmente capacidade de fornecer o serviço de segurança e monitoramento. Monitoramento, né? Então, Rafael e Sandro, dica de ouro, vamos lá. O pessoal está acompanhando aqui, tá? A partir de agora, toda vez que eu pedir uma proposta, seja qual for o nicho da segurança eletrônica, portaria remota, monitoramento, limpeza, o que é que eu tenho que perguntar para o meu... Como que eu pergunto para o meu fornecedor, o que é que eu tenho que pedir a ele para ele me enviar, para me certificar que eu estou fazendo, de fato, a melhor contratação. E a melhor contratação, eu falo sempre, não é a mais barata. Pode até ser que, dentre todas as analisadas, seja a proposta que ficou menor. Mas tem que ter os critérios e os benefícios que te tornem o teu trabalho mais, entre aspas, tranquilo. O que é que eu tenho que perguntar lá para o meu fornecedor, Rafael? Legal. Principalmente a pólice do seguro de responsabilidade civil, Daniel. Então, na pólice que você pede para o seu parceiro, para a empresa que você está contratando, mas não leva muito em consideração o valor da importância assegurada, tá? Isso é muito subjetivo. Olha as coberturas. Tá. Então, se tem cobertura de prestação de serviço local de terceiros, o seguro de responsabilidade civil profissional, o seguro de subcontratados que a empresa pode oferecer. Então, não leva muito em consideração só o valor da importância assegurada, mas sim todas as coberturas que E se falando em prestação de serviço, né, Larissa? Tem muito a questão da responsabilidade subsidiária, né? Exatamente. E aí tem o seguro de vida, né, dos colaboradores que estão ali prestando serviço. É isso, Rafael e Sandro? Sim. O seguro de vida, você diz... O seguro de vida de caso aconteça algum acidente lá dentro do condomínio. Funcionário, da empresa de segurança. É do funcionário. E sabe o que eu queria saber? Qual a diferença da responsabilidade civil do síndico para a pólice que tem do condomínio e para a pólice que o síndico contrata? Por exemplo, eu sou uma síndica profissional, eu tenho uma pólice de responsabilidade civil da minha empresa. Mas por que eu tenho que ter da minha empresa se lá na pólice do condomínio também tem essa cobertura? Ótima pergunta, Larissa. Então, mas é aí que tá, né? O síndico orgânico ou o síndico profissional que seja de um condomínio só, você tem quantos condomínios? Alguns. Então, os seus condomínios todos, né? E todos os seus riscos, o seu tamanho do risco, o tamanho do seu risco Tem não é isso, maior. né? Tem que olhar isso, né? Somar o tamanho do risco o tamanho de do todos seu que risco você por você atende, ter né? vários condomínios na tua chave não é maior do que se você tivesse a cobertura de um único condomínio, por exemplo. Mas se no de todos tivesse a cobertura? Por que eu tenho que ter? Não é uma obrigatoriedade. Aquilo que a gente falou, não é uma obrigatoriedade. Então, você, como síndica, você teria que checar ou mudar essa situação na hora que você entra no condomínio e falar, escuta, eu quero
mudar essa apólice e acrescentar o seguro de Inclusive, responsabilidade Larissa, civil síndico. tem concorrências que você participa, você e os colegas, né, síndicos, que lá no edital exige, não é? Que Exige até valor, mínimo 1 valor, milhão. tal, Pra você ser disso, contratada. aquilo. Exatamente. Olha, você só vai se apresentar, os critérios são esses. Sim. Cobertura de tanto, isso, aquilo. Dentro dos critérios tem isso daí, Sandra. Mas o que cobre no do condomínio é o mesmo que cobre na minha? É o mesmo. É a mesma cobertura. Então, em tese, se o condomínio tem, eu não precisaria ter. Em tese, né? Mas aí que você pensa numa coisa. Imagina o seguinte, né? O condomínio ele tem lá o seguro de responsabilidade civil, né? E ele te contrata como síndica profissional. Certo. Virou a chave, está dentro do período de vigência daquela pólice, você saiu e entrou outro... por algum motivo você saiu e entrou outro síndico orgânico. Né? Ele está contando com aquela pólice que já tem ali. Tá. Nada impede de você pegar e acrescentar isso aí na pólice. Essa é o RC Síndico. Sim. Só aproveita e destrincha pra gente o que é que está incluído dentro deste RC Síndico. Eu ia pedir exemplos de cobertura de Isso, responsabilidade pronto, civil perfeito. do Vai lá. Uma que a gente já pode usar, que às vezes acontece, por exemplo, o síndico contratar uma empresa que prestou um serviço mal feito, ou um serviço que não veio ser executado, por Posso exemplo. acionar meu seguro? Lógico que pode. O pessoal da minha empresa? O da sua empresa. Porque, na verdade, você vai ser acionada, né? Aí você é aciona... se eu for acionada. Exatamente. O seguro de responsabilidade civil, ele é feito para acionamento, então você precisa de uma ação judicial. Não é simplesmente, não, eu vou utilizar minha pólice. Você precisa de uma ação judicial. Normalmente, a seguradora faz um acordo entre ambas as partes, não chega até o juiz, até o sentenciado julgado pelo juiz. Mas, normalmente, se exige a ação judicial. Você é cobrado com relação à tua responsabilidade. Você não precisa prestar contas para o condomínio? Sim. Então, quanto a isso, se você prestou contas e alguém está reclamando aquela prestação de contas, então você vai ser acionado de alguma forma se você não conseguir justificar aquela prestação de contas. Existem os outros erros, como, por exemplo, você se apoderar de um bem que não é seu. Por exemplo, se você está lá, usa algum recurso do condomínio, né, e faz uso ilícito daquele dinheiro para o seu Podemos dizer, bem. então, que essa Má cobertura... administração. Má administração. É uma pergunta que eu vou fazer. Podemos afirmar, então, que esta cobertura é uma maneira de quem está contratando um síndico externo ficar mais tranquilo caso ocorra alguma situação adversa? Não só de quem está contratando, mas assim... Mas do próprio síndico em si, porque assim... Você não sabe se a pessoa As vai intenções usar... de quem está chegando, Exatamente. Né? Isso aí de forma intencional contra você, mesmo sabendo que ele não está certo. Mesmo sabendo que você está agindo da forma correta. E você vai ter que... Você não vai ter recurso rápido para você se defender. Então, a melhor forma de você se defender disso é ter o seu seguro de responsabilidade civil. E se eu já tiver saído daquele condomínio, meu seguro já tiver vencido, porque ele é anual... Eu posso acionar mesmo assim? Vencido não. Venceu o seguro, é isso? Eu fui síndica de condomínio até ano passado, até 2021. Tá, mas a pólice está vigente. Não, aquela apólice já venceu. Aí, por um acaso, eu saí do condomínio e não quis renovar, porque eu não preciso mais da apólice. Perdeu. Aí só se ela estiver vigente. Só se ela estiver vigente. E eu tenho um tempo que eu posso acionar minha apólice ou não? Por exemplo, a apólice venceu... Se eu não renovar, eu não posso acionar. A ocorrência tem que ser durante a vigência. Por exemplo, suponha o seguinte, né? Se você vier renovando a pólice, por exemplo, e aconteceu há um ano atrás, você pode acionar. Você pode acionar. Tá. Mas se o risco, o seu acionamento remete a um acontecimento da vigência da tua pólice. Entendi. Mas caso eu não renove... Não tem cobertura. Aí não tem cobertura, mesmo que eu tenha... Eu tinha cobertura naquela época. Tem que estar vigente, tem que estar ativo. Tem que estar E eu só posso utilizá-la se eu for acionada para questionar alguma coisa da minha gestão. Aí é subjetivo. Utilizada, você pode abrir o sinistro quando for necessário. Porém, a seguradora vai exigir alguns documentos. Um dos documentos é a ação judicial. Porém, a maioria dos casos não chega até o juízo, né? É feito algum tipo de acordo entre seguradora e condomínio. Então, até porque é mais benéfico para a seguradora. Quais são os casos? Porque eu confesso que eu tenho vários colegas síndicos e eu nunca vi ninguém acionar esse seguro. É uma modinha do mercado agora, quando a gente vai participar de uma concorrência... Falar, né? E é de tantos milhões, isso, aquilo, né? Exatamente. Sabe como eu coloco lá? Minha pólice é de 300 mil.
E eu já pago um valor que eu acho considerável. Nunca precisei usar. Falei, pra que eu vou ter esse negócio? Mas beleza, vou ter porque eles estão me pedindo. Exigência, é. Aí, quando eu vou participar de uma concorrência, que é lá 500 mil, 1 milhão, eu coloco assim, endosso condicionado à eleição. Se eu for eleita, eu aumento minha apólice. Se não, pra quê? Eu acredito que seja mais ou menos justamente para ele economizar. O condomínio mesmo economizar na hora que ele está usando isso, essa cobertura Pior que na não, o apólice. condomínio nem sabe disso, sabia? É isso que eu vejo, assim, porque na maioria das apólices já tem essa cobertura e eles ainda exigem do candidato. Eu acho que eles não sabem que são a mesma coisa. Muitas vezes nem sabem o que serve, né? Só tá Exatamente, cobrando exatamente. Mas é imagino isso que eles eu devem vejo. utilizar mais para como referência mesmo, né? Para Isso, concorrência. concorrência. Para concorrência, para questão de segurança, que nem o Daniel Exatamente. falou, né? É assim, imagina uma coisa, né? Você tem uma apólice grande é porque você também é grande. De repente é isso que o síndico imagina, que o síndico não, o condomínio imagina. Se você tem uma apólice elevada é porque você tem um reconhecimento no mercado. Então é uma maneira de atestar que você, ao invés de ter um certificado de melhor síndico da região, que você realmente... É uma coisa que não tem mais ou muito menos, sentido, se não existe isso hoje, por indicação, esse síndico, então tem uma referência que esteja documentada dizendo que, não, esse cara tem uma apólice de responsabilidade civil grande porque o cara movimenta ou o cara trabalha muito. No caso das empresas, eu acho importante ter a apólice de responsabilidade civil, né? Porque às vezes, por mais que o síndico conheça a empresa... dentro da empresa ninguém sabe como funciona, né? Então, caso aquela empresa não tenha uma liquidez financeira tão grande, acontece um problema e como que ela vai reembolsar o prédio, o condomínio, no caso, né? Então é importante ter Até porque muitas vezes o contrato social dessas empresas são valores irrisórios. Aí tu olha assim, o cara que fazer uma obra aqui de 1 milhão no meu prédio e tem um contrato social 10 mil. de 10 mil, de 15 mil, isso, né? Então é uma coisa assim que o seguro já fica um pouco mais tranquilo. Vamos falar outra coisa. Quer ver outra coisa que acontece, Larissa? A gente gosta de trazer exemplo prático. Empresa, ou empresa terceirizada na área de limpeza, ou, por exemplo, colaborador próprio, fazendo limpeza. Vamos imaginar aqui, limpando as escadas entre os blocos, tá? Imaginar um prédio que não tem elevador e que neste prédio é obrigatório, que para que suba e desça, que tem acesso aos apartamentos, é obrigatório passar pelas escadas, não tem outra forma, tá? E aí... Prédio de 4 andares essa aqui em São limpeza, Paulo, ela é não tem elevador. feita. E não tem porta Essa limpeza é feita, tá? Essa limpeza é feita e no dia da limpeza, o nosso profissional, né? Eu falo o profissional auxiliar de serviços gerais, né? Aquela pessoa que está fazendo a limpeza esqueceu de sinalizar. E aí o condômino levou uma queda, se machucou, certo? Aconteceu uma situação que foi culpa ou do condomínio, se for orgânico, ou da empresa terceirizada que está ali dentro do condomínio também, tá? Nessa situação, o condomínio acionou e ganhou. Esse benefício aqui, né? Esse RC síndico também vai servir para livrar dessa situação o condomínio? O síndico não, mas o condomínio sim. Tem o RC síndico e se ele for acionado, ele como síndico, aí entra o RC síndico. Tá. Se for acionado o condomínio, sob a responsabilidade do condomínio ter orientado o profissional, ou sei lá, então quer dizer, então existe uma diferença aí, né? Ele pode acionar de várias formas. Ou ele aciona o síndico, né, sob negligência de alguma forma. É que existem as esferas cíveis e criminal, né? Então, digamos que na esfera criminal, o síndico pagaria, e nesse caso ela cobriria, né? Sim. E na esfera cível seria a qual cobertura? Normalmente eles acionam os dois, né? Costuma ser nós dois. Mas, que deve. Ele põe lá tudo e, né? quando ele procura o advogado já orienta, vamos acionar os dois. E quando a gente vai fazer um seguro de responsabilidade civil do síndico, outro dia eu também tive um caso desse que era o seguinte, igual a minha é de 300 mil no meu CNPJ. Aí um colega meu me mandou, a minha é de 1 milhão e ele pagava menos que eu, tipo, metade do que eu pagava. Existe uma diferença, Então... desculpa te cortar, mas é assim, e eu expliquei isso para um colega nosso que também tem uma empresa que fatura muito. E ele falou assim, mas como que o meu colega lá, ele tem uma apólice de responsabilidade civil de 1 milhão e eu só posso ter de 100 mil? Ou de 300 no máximo, e o meu de 300 é um prêmio bem maior do que aquele que paga, que tem 1 milhão de cobertura. Isso, na hora de a gente fazer a cotação, a seguradora pergunta qual que é o valor de faturamento. O valor de faturamento maior é o maior risco. Então, parabéns. O seu faturamento é maior do que o do teu amigo. Não foi isso. A não ser que ele tenha omitido. Não, na verdade, sabe qual foi a diferença? Que depois que eu fui apurar, que aí eu fui atrás.
O dele, ele fez o CPF, não fez um CNPJ. E aí eu fui atrás, mas qual a diferença de fazer no Tem CPF algum risco e no nesse CNPJ? sentido? Tem algum risco, assim, de Quem que vai ser acionado algum na malefício justiça? para o condomínio? O CPF ou o CNPJ? É porque o síndico, ele responde Pode ser com o os dois, CPF. né? Então. Exatamente. Mas quando eu sou eleita, tá lá o meu CNPJ, representado por Larissa, Em CPF ata tal. entra o teu Exatamente. CNPJ, Tudo bem, né? mas- E o CPF. Mas qual o risco? Os dois, né? O condomínio Mas tem que ima- ser representado por um CPF. Mas imagina, sim. mas E imagina o no risco. caso, quando é preposto? Quando é preposto, você tem a possibilidade tá, de se eu de colocar pôr um o CPF preposto lá. dele lá, no caso. Porque no caso você tem muitos condomínios. Vai que você chegar a ter vai ter um momento que você vai ter muitos condomínios e que você não vai ter condição de atender fisicamente todos esses condomínios. E aí vai ter um preposto teu que vai atender. Certo. Nesse e vai caso. ter o CPF dele lá, então aí eu tenho o seguro do CNPJ que cobre a empresa toda. Agora imagina Isso. o risco de você ser acionado pelo CNPJ e não pelo seu CPF. A cobertura da apólice, ela vai cobrir ou o CNPJ ou o CPF. Isso. Né? E claro que é o que você disse, teu CPF está atrelado ao teu CNPJ porque você responde, você é uma pessoa física respondendo pelo teu CNPJ. Mas e o risco que esse cara está Então, correndo? nesse caso que a Larissa trouxe aqui a situação, o colega tem que torcer Para que não acione o CNPJ. é. Que se acionar, não tem historinha tem de cobertura. jeitinho brasileiro, não. Não. Simplesmente, olha, tu contratou aqui o seu CPF, O que tá sendo foi acionado é o acionado teu o CNPJ, CNPJ. não posso fazer nada, né? Assim? Ô, Lari, mas é legal levar em consideração que o Sandro colocou, que de fato, quando a seguradora ela pede 2 informações para cotar: importância segurada e faturamento. Então, sempre utiliza também o faturamento. Então, às vezes, você vai ver algum colega no mercado com um custo menor de seguro, com uma cobertura maior, é exatamente isso. Porque o faturamento dele Esse é o menor. faturamento. Eu Entendi. quero aproveitar para trazer aqui. Temporada 4 não seria possível sem o oferecimento do grupo Pro Security. Eu disse grupo Pro Security. E também do patrocínio das empresas Plim Condomínios, Eletromídia no seu prédio, VRP Premium, além de Empresta Capital aqui conosco e também o grupo PPA. E cada vez mais empresas aí chegando aqui para compor o time aqui do Papo Condominial Cast. O grupo Pro Security acabou de completar aí 36 anos de atuação, tá? Uma empresa que foca principalmente no segmento condominial, tá? É uma empresa em que quase que 90% da tua cartela, tá? Seus mais de 700 clientes, 90%, gente. 90%, mais de 90% da tua cartela são condomínios. Então, muito importante você ficar atento que na hora de você contratar uma empresa, que seja uma empresa, por exemplo, que nem a Monif que está aqui. A Monif é uma empresa que atua na área de seguros, mas ela tem um time específico que cuida de condomínios. E assim é o Grupo Pro Security. O Grupo Pro Security, através da Home Portaria Remota, tá? A Let Me In, que é um sistema de automação muito legal que eles têm também. E a mais recente parceria que o Papo Condominial teve esse privilégio aí de unir esses dois gigantes aí do mercado condominial. Gabriel, que falar para você, já chegou sentando aí na janela aqui em São Paulo. Hein, Gabriel? Gabriel com a Pro Security foi um gol de placa, hein? Então, parabéns, Gabriel, aqui também junto conosco, tá? Através da parceria exclusiva aí com o grupo Pro Security. O pessoal da Plim Condomínios aqui também está conosco, tá? Aí que esse sistema de automação para as administradoras de condomínio, tá? Onde as administradoras passaram a ter mais uma opção excelente no mercado, com diversas opções aí, tá? Onde eles estão também com o programa Plim Parceiro, que o Plim Parceiro é um programa que vem aí para dinamizar aí é um programa para acelerar as administradoras, tá? Então, os profissionais, eles trazem suas experiências e fazem de tudo para acelerar o crescimento da tua administradora. Então, o Plim é um software exclusivo aí para administradora de condomínios, tá? Que está, inclusive, com inscrições abertas para o programa Plim Parceiro, onde as vagas são limitadas. E o que dizer aqui da Eletromídia no seu prédio? Ó, à medida que eu tô falando, tá, ó, lá no canto esquerdo, gente, tá lá o QR Code, só você apontar aí o teu telefone, o teu tablet, o que você quiser. No canto esquerdo está lá a Pro Security, tá? No canto direito está, neste momento eu estou falando da Eletromídia, minha produção não falha, já tá lá, ó, Eletromídia na tela. Eu falei no momento, das empresas que eu falei no momento anterior, elas apareceram também, o QR Code da Plim apareceu há poucos instantes atrás, tá? E neste momento, exatamente aí na tela, agora essa minha produção é demais, viu, cara?
cara. Esses meninos são incríveis, viu? Gente, então, Eletromídia. O que dizer da Eletromídia presente aí em 18 estados, 75 cidades brasileiras, mais de 10 mil, eu disse 10 mil edifícios, pessoal, residenciais e comerciais aí do Brasil inteiro, tá? Eu quero saber onde é que você vai que não tem Eletromídia, tá? Presente nos elevadores, shoppings, aeroportos, transporte público, abrigo de ônibus, onde você for, você vai ver Eletromídia, gente, tá sempre conosco e aí acelerando aí com muita força o mercado condominial também, impulsionando e facilitando, né, Lari? A gente que precisa se comunicar, a Eletromídia é um importantíssimo meio e ferramenta que faz com que a nossa comunicação seja cada vez mais eficiente, não é, Lari? É verdade. Lari tem aí em vários condomínios dela a Eletromídia presente, tá? E cada vez mais só crescendo essa presença nos condomínios, porque afinal de contas eu costumo dizer, vocês que são da audiência aqui do Papo Condominial Cast, procure dar uma oportunidade nas cotações que vocês fazem para essas empresas que vêm aqui fazer a diferença. Se a empresa ela está fazendo com que um momento de entrega de conteúdo como este seja possível, por que não dar uma oportunidade de conhecer essa equipe, esses profissionais que estão lá preparados para nos atender, tá? Então, mais uma vez eu peço assim, de coração, nas suas cotações, incluam os fornecedores que estão aqui fazendo com que um momento como esse, essa experiência única seja entregue, tá? Então é só apontar aí o QR Code, tá? Seu telefone aí para esse QR Code tá aqui na tela, canto direito inferior, tá? E o que dizer também dessa primeira empresa, né, da Empresta Capital, que foi a primeira empresa a acreditar de fato e não enxergar os condomínios com um pouco de preconceito, né? Porque os bancos tradicionais, há muitos, pelo menos ali há quase 20 anos atrás, eles, vamos dizer assim, eles não confiavam tanto, era aquela coisa, né, de fiador, isso, aquilo, o condomínio sempre está mudando de síndico, então as instituições, eles sempre tiveram muitos critérios para poder, né, trazer e fazer investimentos em condomínios. Então, com o advento de empresas como a Empresta Capital, que é um banco, tá? Pioneira no segmento, regulamentada inclusive pelo Bacen, tá? Ela fez com que muitos projetos pudessem ser desengavetados, que os condomínios pudessem melhorar, e esses projetos fizeram com que os empreendimentos valorizassem com isso, vendesse mais fácil, alugasse mais fácil, ou seja, é o que a gente quer, administrar bem, valorizar os imóveis, não é, Larissa? Exato. E fazer com que todos ganhem, tá? Então agradeço imensamente ao pessoal da Empresta Capital aqui conosco, tá? E o que dizer desta empresa maravilhosa como o Grupo PPA? Grupo PPA fica lá em Garça, interior de São Paulo, eu estive lá, foi muito bem recebido pela Mari. Mari também tem que estar fazendo o maior sucesso com o podcast lá dela, tá? Parabéns, Mari, e todo o time aí de marketing do Grupo PPA, tá? Mari, que é uma das diretoras aí do Grupo PPA, tá? Grupo PPA, eu quero saber qual foi o condomínio que você foi, que não tinha uma cancela da PPA, motor da PPA. E agora, né, o grupo ampliando aí seu mix também na área de câmeras, essa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Cada dia que passa, trabalhando e fazendo pesquisas, inteligências de mercado para descobrir aquilo que os condomínios mais precisam, tá? E o IoT aí com tudo aí presente, a questão da tecnologia, né? Eu conheço de perto a sua fábrica que possui mais de 25 mil metros quadrados, tá? E o teu condomínio que possui uma das maiores despesas, qual que é no teu condomínio? A água, né? Então, geralmente a água ou é a segunda ou é a primeira, tá? Porque aí tem a questão do pessoal, né? Então tem condomínio que tem pouco colaborador, que a água é a primeira, e tem condomínio que tem muito colaborador, que a água é a segunda. De uma forma ou de outra, se você não se atentar a isso, o que é que vai acontecer? O teu condomínio, se ele não tiver uma boa gestão da água, o teu condomínio literalmente vai estar jogando muito dinheiro pelo ralo, tá? Então se atente, a VRP Premium tá aqui no Papo Condominial Cast com a solução que vai fazer com que o teu consumo de água seja inteligente, fazendo com que você tenha até 60% de economia, tá? E olha, o único fabricante nacional de válvulas redutoras de pressão lá em Balneário Camboriú, pessoal, local que possui os edifícios mais altos do Brasil, inclusive, né, agora no mês de dezembro, né, no mês de dezembro foi entregue e lançado o maior empreendimento do país, que foi uma parceria da FG com o velho da van, com a van, tá? Então, o maior edifício do Brasil acabou aí no mês passado de ser entregue e implantado, tá? Pelo pessoal lá da BR Condos, tá? Fez essa implantação. Então, nosso parceiro VRP Premium, que possui a certificação ISO 9001, tá?
a empresa com tecnologia 100% nacional e 5 anos de garantia. Pessoal, voltando aqui os microfones para Larissa Lacerda. Não, eu queria dar uma dica que você falou da eletromídia e muitos síndicos não sabem que tem eletromídia no seu prédio, é que eles fazem um design próprio para o seu condomínio. Perfeito. No meu caso, eu tenho um logo da minha empresa e aí outro dia eles me procuraram, Larissa, você não quer fazer um logo que já fique pronto lá no site? Você coloca o comunicado... Layout, né? O layout, isso mesmo, não é layout. o logo, exatamente. Perfeito. Você faz o comunicado e ele já traz o layout baseado naquilo que você vai comunicar. E eu falei, nossa, lógico que eu quero. Aí eles fizeram um layout de atenção, de cuidado, enfim, de uma série de assuntos que aí quando aparece na telinha, primeiro vem o meu logo, aí abre o layout com o comunicado e continua do mesmo jeito que é o meu papel timbrado ali. Eu postei isso no meu Instagram, fez o maior sucesso, um monte de síndico foi procurar a eletromídia para pedir. Exatamente. E é um recurso interessante que eles oferecem gratuitamente, né? Só você ter lá no seu prédio e pedir que eles montem um layout Olha, gente. próprio E para o seu condomínio. Super lindo, não é, Larissa? Nossa, Olha fica quanto que muito valoriza profissional, lá muito profissional. o teu elevador. Você pode dar dicas de seguro, como por exemplo, né? Com como o pessoal certeza. da Moninf tá aqui, a gente pode inserir informações para que a comunidade fique atento, que eles possam, né? Sandro, quer falar, Sandro? Um dos meus hobbies é trabalhar com desenho, com arte, né? Opa! Com CorelDRAW, com desenhos de softwares de edição. Sim. E a Fora do síndica- expediente, né? Fora do expediente. Que bom, bom, né? né? A síndica descobriu isso, né? Foi, né? A síndica do meu condomínio. É. Lá tem 5 torres, né? Tem o Eletromídia. E ela me forneceu, ela falou, Sandro, me ajuda. Ela me deu a senha do Eletromídia Olha para eu só. fazer a arte. Então tem lá a publicidade da Eletromídia, que você não altera, né? Mas tem o campo, Sim. a metade da tela da Eletromídia, onde você coloca os seus avisos e tudo mais. Então ela me deu ali a senha e tudo mais, e ela fica direto jogando a demanda para mim. E é super bacana, isso é super bacana. É muito legal. Então tem a logomarca, faço ali tudo certinho, fica muito, muito bom. E é nessa metade que é do condomínio que a gente consegue fazer uma comunicação personalizada com a sua marca, com o seu logo ou Isso. com a logo do condomínio. Sim, muito- sem falar nas muito dicas prático. prontas que já tem lá, né? Nos comunicados prontos. Tem Exatamente. comunicado de cachorro, lixo. Exatamente. Você coloca lá o tema que você quer, tipo lixo, aí já aparece um monte. Um monte, é. Piscina. É muito legal, facilita muito a vida do síndico. muito, muito, muito. Sandro e Rafael, a pergunta é: contratei o seguro, vamos lá. Seguro contratado é garantia de cobertura? Posso ficar lá tranquilinho, passar Não, o meu ano não. sossegado? Paguei a pólice, tô tranquilo, eu tenho que me preocupar com mais alguma coisa? Tem que Eu se queria falar preocupar que sim. sim, tá? Pode falar. Não, imagina assim, Daniel. A gente contrata uma pólice para ficar tranquilo, de fato, Tá. para você ter, né, a tranquilidade do dia a dia e saber que está protegido. Isso é para o seu carro, para sua casa, para sua empresa. Porém, tem as premissas da seguradora que precisam ser seguidas. Para o condomínio, traz pra gente que premissas são essas. Vamos lá. Bom, tem vários riscos excluídos, né? Que você Isso é importante. precisa orientar o síndico e quem está o segurado, que naquele exemplo básico, né, que eu dei, por exemplo, né, você tem a cobertura de um bem, só que, por exemplo, aquela motocicleta que foi levada, se ela tivesse presa, né, num cadeado. Agora, quem que sabe dessa informação que a motocicleta precisa estar presa com cadeado numa peça chumbada no solo do condomínio, aquilo próprio para amarrar a motocicleta, assim como as bicicletas dentro do bicicletário. Isso é o mais comum. Você saber que a bicicleta dentro do bicicletário, Sim. né, se ela não estiver dentro do bicicletário, mas quem que vai alertar dizendo que a motocicleta, né, no seguro garagista, ela não vai ser indenizada se ela não estiver presa? E qual o morador que vai saber disso? Quer dizer, imagina uma coisa, imagina o seguro do condomínio ele tendo essa cobertura e ele não ter sido comunicado pelo síndico por desorientação, até porque o próprio corretor não informou isso aí também, não se atentou, e não deu essa informação. Imagina, o condomínio tem essa cobertura, o síndico não recebeu essa informação pelo corretor de seguro, a moto foi levada, o síndico vai ter aquela dor de cabeça e tinha cobertura. Ele só não teve foi o atrás. discernimento de orientar os moradores, os condôminos, de que as motos têm que estar fixadas. E o que dizer das faltas de manutenções, né? Vixe. Muitas vezes o cara chega, não, vou contratar o seguro, estou tranquilo. Aí começa a não cuidar direito das coisas. Sim. E aí vamos pensar nesse cenário desses prédios aí de que não tem elevador, que são os poucos... Aqueles um pouco mais antigos. Daqui a pouco a turma começa a querer instalar elevador, não, desculpe, ar-condicionado em tudo que é quarto e muitas vezes o prédio
onde a fiação ela só suporta aquela história dos Sim, a milímetros, bitola de do fio, né? 4, a Bitola. bitola do cabo. E aí daqui a pouco começa a acontecer coisas que fogem do controle e que se o síndico não tiver o pulso firme, né? Sim. Pode ser que aconteça um sinistro e que, Com certeza. se for comprovado, né? Com Que certeza. a culpa foi de má gestão, de que adiantou, está coberto, se você não atingiu ali os requisitos para tal cobertura, né? Até porque é comum que quando você está mantendo a sua apólice de seguro numa seguradora, mantendo e sem mudar a seguradora, Tá. você não vai receber aquela vistoria, né? Sim. Então você acaba renovando a apólice sem receber uma vistoria da seguradora. Lembrando que a vistoria não é obrigatória, né? Fica sempre critério da seguradora fazer ou não. Tá. Mas, dependendo do valor da importância segurada, do risco, é sim feita a vistoria. Então é interessante que alguns síndicos pensam assim, pô, beleza, eu vou manter a mesma porque assim eu não recebo a vistoria. Né? Ele Olha já só. está pensando nisso já, tipo, eu vou manter a mesma. Assim, se eu mudar, eu vou ter que receber a vistoria. E eu já tive vários clientes síndicos que o cara, não, eu não quero mudar porque senão vai ter outra vistoria aqui e tem coisa para fazer. E tem coisa para fazer, ele já Sim, sabe que sim. tem coisa para fazer. Né? A questão dos extintores já está vencido, então é assim por diante. Isso é o básico, né? Sim, sim. Então ele já tem uma série de itens lá que ele sabe da necessidade, da obrigação dele, mas ele prefere não trocar de seguradora para não receber uma vistoria ali. Nessa questão que você mencionou dos extintores, aqui em São Paulo a gente tem a lei do AVCB, que o condomínio tem que ter AVCB, porque se acontecer alguma coisa o seguro não cobre. Sim. E como funciona nos demais estados que não tem essa obrigatoriedade? Bom, não tendo obrigatoriedade é de região por região, né? Então, Eu sei que no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem. A seguradora, ela diferencia isso, ela não cobra... Não vai exigir, não né? vai exigir isso aí. Entendi. Mas aí cobre o incêndio normal. Cobre incêndio, não é tratado de forma estadual ou municipal, né? Então, realmente, ele segue a lei do município. Ah, entendi. E coluna de água. A gente tem muito caso em condomínios antigos de coluna de água, seja de esgoto, seja de águas servidas, que estouram. O seguro cobre? Se tiver dentro a cobertura de tubulações... Gente do céu, Tubulações. pra tudo existe uma cobertura, tudo né, tem Rafael? cobertura, Agora, né? pra tudo, cara, tem uma cobertura, né? Agora, Vale do seu corretor orientar. Por isso que é melhor fazer a ampla, que aí você tá ampliado, né? Agora, essa cobertura de tubulações, de rompimento de tubulações e tudo mais, ela está dentro da ampla. Então, Sim. por isso que a gente fala sobre a cobertura ampla, que ela é uma coisa assim, ela deixa o síndico mais tranquilo. E houve realmente uma grande busca de mudança, de migração da ampla para aquela simples, né? Que você tem que acrescentar. Eu passei por uma outra experiência de um síndico que mudou, fez uma mudança 2 anos atrás, não era a gente a corretora dele, né? Fez uma mudança de amplo para simples há 2 anos atrás e estourou, e ele tinha 3 blocos no condomínio. Um dos blocos rompeu porque a tubulação era de metal. É muito comum isso. O condomínio era antigo e a tubulação era de metal. Rompeu a tubulação e ele falou assim, pô, eu gastei R$30 mil para reparar. Nossa. E não tinha na cobertura. Não tinha. Não tinha cobertura para evento de danos na tubulação. Então ele teve que tirar, não sei de onde ele tirou aquilo lá, mas para reparar agora ele ficou preocupado. Aí ele falou assim para mim, mas não tem como a gente acrescentar aqui um valor X para eu já fazer a manutenção. Não, ele queria usar para fazer a manutenção dos outros 2 blocos de uma vez. Eu falei, não. Dá o famoso jeitinho brasileiro, né? né? Se ocorrer o sinistro. Não vai dar para você usar para fazer a manutenção. Ele queria reparar. Preventiva, né? Ele queria já usar o seguro para preventiva. Não pode, né? Eu tive um caso recente de coluna que estourou, gastei também R$50 mil. Eu acionei o seguro e reembolsou. Aí eu Era cobertura ampla? É cobertura ampla. E aí eu fiz a apresentação lá na Assembleia. Pessoal, a gente gastou tanto de coluna, mas acionei o seguro, a gente recebeu tanto de reembolso, que já se paga meus 2 anos de gestão. Com certeza. Olha que legal. Tá Com certeza. Muito bem, muito bem. Gente, estamos caminhando próximo, tá? Do final. Nós temos um inimigo aqui no nosso podcast, que é o tempo. O tempo passa muito rápido, tá? Vamos aproveitar para partir para... Tem mais uma pergunta. Se Larissa tiver outra, também vai ficar à vontade. Tem algumas perguntas ainda. Tem algum tempo ainda, tá? Mas já estamos próximo do final. Já temos que caminhar já ali próximo do final. Não, na verdade, eu queria perguntar sobre danos morais, né? Se
o que cobre danos morais, se na pólice do condomínio, Muito boa independente pergunta. do síndico ter ou não o seu seguro de responsabilidade civil, se tem alguma coisa que prevê isso. Os Porque hoje dan- em dia tudo é dano moral, né? Então, exatamente. Né? A gente, isso é comum, né? Por exemplo, tanto faz um condômino ou o próprio síndico, né, ofender de uma forma ou outra, ou o prestador de serviço, ele pode acionar o condomínio, né, contra danos morais, de xingamento. Né, até quando você desce o elevador, o que acontece? Você vê uma plaquinha dentro do elevador que, se houver algum comprometimento à integridade da pessoa, se você ofender a questão moral, a questão ética, a etnia e tudo mais, então ali você já tem, até quando você desce o elevador, já tem uma plaquinha toda, é comum isso aí. Né? Os fabricantes de elevadores já colocam isso porque isso é uma coisa comum. Então é isso, quer dizer, se você ofende, se você agride, se você realmente trata... E isso não é incomum, isso é o que mais acontece, porque eu tive um exemplo de uma condômina amiga, né? Que ela estava sofrendo dentro de um condomínio, ela era inquilina ali dentro, ela tinha alocado um imóvel e o síndico, a síndica, junto com algumas, era uma síndica orgânica, junto com alguns outros do conselho, né? Umas pessoas do conselho que eram pessoas que tinha um incômodo, gerava um certo incômodo ali, eles se incomodavam com tudo. Então, quer dizer, eles atribuíam a ela morava com o filho sozinho, o filho tinha uma certa deficiência. E esse condomínio acusava ela de barulho quando ela nem estava lá. Então, ela não estava no condomínio e acusavam ela de barulhos lá dentro do condomínio. E ela entrou com uma ação contra o condomínio, justamente, né, ação moral, danos morais, porque a síndica, eles estavam aplicando multas em cima de multas sem ter provas, sem apresentar provas. Sim. Eles queriam tirar ela de lá de qualquer jeito. Por ser inquilino. Por ser inquilina. Olha que absurdo. E isso não é uma coisa incomum. Acontece muito. Então, e o seguro cobre isso? Se tiver o seguro, sim. O seguro cobre. Uma cobertura, né? Cobre. Olha, quer ver uma coisa que acontece? Às vezes acontece. Contrato de gaveta. Vamos lá, o contrato de gaveta é um contrato que ninguém tem conhecimento. Às vezes é meio que para sacanear alguém que acabou de assumir. Vamos lá, publicamente tem um contrato e escondido tem outro. Aí a pessoa lê o contrato, eu quero trocar tal fornecedor que não está atendendo bem o condomínio, eu quero trocar minha corretora de seguro, que não estou me sentindo bem atendido, ligo para lá, demora, o SLA é muito alto, enfim. Tá, ok. Tá, e seguradora acho que não foi um bom exemplo, porque tem que ser uma empresa que tem um serviço fixo que fez um investimento no condomínio. Imaginar um contrato de portaria remota ou de monitoramento, alguma coisa assim desse sentido, tá? Que ela fez um investimento ali. E o contrato, digamos que não poderia ter sido reincidido e o síndico, sem ter conhecimento daquele contrato, tá? Às vezes tem um contrato lá escondido e daqui a pouco a empresa me aparece com esse contrato que a gente não tinha ciência e às vezes o síndico, a gente costuma... Não, mas eu tô culpando a pessoa que assumiu, a pessoa não deveria ter feito isso e fez, mas às vezes a pessoa foi vítima, tá? Nesse caso, tanto no caso como no outro, existe algum tipo de cobertura para quando o condomínio toma alguma multa contratual, alguma penalidade que cubra. Também dá para incluir dentro dessas coberturas aí? Dá, assim. Quem vai ser acionado? Vai ser o síndico? Isso, a empresa quer executar o condomínio, tá? Não o síndico. A empresa vai executar o condomínio porque fez uma rescisão quando não poderia fazer e ainda que o síndico tenha feito sabendo ou não. Aí, de qualquer forma, vai acabar imputando o erro para quem contratou, que é a pessoa física. Certo. Né? Então, quem está responsável é o síndico também. Vai ter que ser usado de alguma forma, dependendo de como o advogado abrir a ação, vai ter que ou usar o RC síndico ou usar o RC do condomínio. Depende da forma como o advogado abrir essa ação. Agora, a cobertura vai ser estudada pela seguradora. Então, dentro de tudo aquilo que foi julgado em juízo, é o que vai ser determinado o que vai ser usado. Sim. Em resumo, eles vão procurar o responsável que cometeu o erro. Sim, e aí vai ser a responsabilidade dele. Sempre acaba no RC. Gente, só mais uma lá, última vontade. pergunta ainda À vontade, nessa linha. Dá tempo. Reclamação trabalhista. A gente falou de dano moral, eu lembrei de uma reclamação trabalhista que está em andamento, que dos pleitos é dano moral. O seguro também cobre? Se a gente vir a perder?
O primeiro que ação trabalhista não tem seguro, né? Hoje, o que existe hoje é um produto que você contrata, através são pouquíssimas seguradoras que fazem, onde ela paga o valor da ação trabalhista, mas ela vai te cobrar esse valor posteriormente. Então, ela faz o seguro para você não descapitalizar aquela quantia na hora. Um empréstimo, então. Exatamente. Então, não é bem um seguro, é o que tem hoje. Aí, só a segunda pergunta que eu não entendi. Não, se cobriria a questão do dano moral da ação trabalhista. O dano moral é subjetivo dentro da pólice estar amparado. Então, pode ser que eles, pela ação de dano moral, eles consigam dar sequência. Mas a ação trabalhista dentro da pólice de responsabilidade civil, não. Não tem, entendi. Eu lembrei de um caso aqui que é interessante contar, que é o seguinte. Imagina aqueles condomínios que você tem um zelador e você, dentro da categoria do condomínio, né? Isso eu digo assim, da convenção para o profissional zelador ou para o condomínio, você obrigatoriamente precisa dar cobertura para aquele zelador que é o zelador profissional que você contrata. Que cobertura? Cobertura de morte acidental, né? O seguro de... O seguro dentro do seguro do condomínio. Uhum. Só que, a partir de determinada idade, ele já perde esse seguro, ele não tem mais. Só que aí você vê um senhorzinho de 74 anos dentro do condomínio, que ele está há anos, 10, 20 anos dentro daquele condomínio, é a pessoa de mais confiança que o síndico tem e que o condomínio inteiro tem, e mantém. Só que a apólice, ninguém lembrou o condomínio que a apólice de seguro para esse profissional Não vai cobre até mais. uma certa idade. Olha eu não só. sabia disso. Vai até Tá 60... vendo, pessoal? Tem Dica limite de de ouro, hein? idade? Tem. Dica de ouro, hein, pessoal? Geralmente até 65 anos no máximo. Olha, eu vou revisar minhas apólices. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Só tem aqui no Papo Condominial Cast, hein? O que a gente fez? A gente faz um seguro apartado do seguro condominial. Seguro Então, de vida. É necessário. Individual. Então, a gente faz um individual para que ele, se é realmente interessante para o condomínio manter aquele profissional, a gente faz um apartado do seguro condominial. Entendi. Legal. Dica de ouro, hein, Larissa? Exatamente. Virou a ó. chave, hein, Larissa? Com certeza. Olha, gente, essas e outras dicas, o time da Moninf está super preparado, tá? Para passar para vocês. Não me cabe palavras para agradecer o nível de experiência do Sandro, que também já foi síndico, Rafael Infante, que está aí, ó, essa empresa já há algumas décadas no mercado, é importante falar, uma empresa parceira também do mercado condominial. Quero te dizer que conte com o Papo Condominial para também ser uma das portas para que este mercado possa cada vez mais fazer parte do cotidiano aí da Moninf. Suas considerações finais. Primeiro, Sandro, se quiser deixar um recado especial, olhando ali nos olhos do síndico, é só olhar para aquela câmera na tua daqui, diagonal. ó. Se não, fique à vontade para fazer suas considerações finais, antes de eu passar a palavra aqui para o Rafael. Bom, minhas considerações finais, eu tenho muito que agradecer aqui, né, a casa, né? Sim. Agradecer o Daniel, agradecer a Lari, agradecer a equipe, né, que é o meu primeiro podcast. É isso aí, e garoto. é uma coisa assim, é fantástico, né? A Lari, Experiência valeu, né? Não, é ímpar, né? A Lari, toda hora que eu olhava para ela, eu conheço essa apresentadora de algum lugar. Olha Tá só. vendo, Lari? Então, assim, é muito É legal, que ela tem muito bacana. uma presença digital fortíssima. Ela é uma das melhores do mercado, com Olha Não, certeza. é muito só. bacana, muito Obrigada, bacana estar aqui. Eu espero que tenha agregado alguma coisa, né? Que tenha agregado Sim. ao canal. E, enfim, né? Só agradecer. É isso aí, papai do ano 2022, começando 2023, né, Rafael? Muito obrigado, cara, de coração, por você ter vindo aqui, tá? Ter separado a agenda de vocês, que é muito concorrida, para vir aqui dar uma atenção especial ao mercado condominial, neste que é o principal podcast do meio, já agora na 4ª temporada, tá? E que, assim, teve o privilégio de receber a presença de vocês dois. Considerações finais, para a gente caminhar aqui para os finalmente. Obrigado, meu irmão. Só agradecer mesmo, Daniel. Cara, prazer imenso estar aqui com vocês. É Papai Fresco, né, que falam? Papai Fresco. Sabe que uma vez Márcio me chamou de Papai Fresco, eu fiquei sem entender a expressão do paulista, né? Eu falei, cara, fresco, não tô entendendo esse termo, porque lá no Nordeste, fresco é outra relação, sabe? Então a turma não gosta muito de ser chamado de fresco, mas aqui na região Sudeste é normal chamar de Papai Fresco, Ele né? não tá nem colheira lá, ó. Rapaz. Quando eu já tô com entrada aqui já. Né, mas assim, a gente veio aqui pra falar um pouquinho, mas acabou aprendendo muito com vocês dois. A Larissa não conhecia, mas sim,
assim, excelente profissional. Espero a gente conhecer e conversar um pouquinho mais daqui em diante. E eu trouxe o Sandro porque, assim, se vocês fossem perguntar de condomínio pra mim, eu ia dar vexame aqui hoje. E essa sua humildade é muito bonito, tá? Porque Não, aí, imagina. cada um dentro do seu quadrado, cada especialista dentro da tua especialidade, tá? Com certeza. E é assim que faz um time, né, Daniel? É. Então, lá na Munif, hoje a gente é muito especializado em trabalhar com empresas de segurança, e isso a gente faz muito bem. Começou a ter uma vertente muito forte para condomínios, foi quando a gente trouxe o Sandro também. E tá dando muito certo. E surgindo necessidades, a gente vai contratando e vai, né? Deixa os contatos para quem está nos ouvindo e nos assistindo, como faz para fazer contato com a certeza. Munif, falar com a equipe lá para poder cotar o seguro condominial. Então, você síndico, você síndica, você que tem uma empresa de segurança, você que tem uma empresa e precisa de seguros, você já tem hoje uma ponte com a Moninf. Então, siga nas redes sociais, no Instagram, Moninf Corretora, temos página no LinkedIn, Moninf Seguros, no Facebook. Para você que quer entrar pelo e-mail, pode ser no contato@moninfseguros.com.br, igual que tá na camisa aqui, gente, ó. É isso aí. E lá você vai ter todas as informações dos produtos e serviços que a gente comercializa para você, para atender você, sua família, sua empresa, sua casa, seu carro. A gente está à total disposição. E também nos telefones, no 11 3207 7185. Só entrar em contato que a equipe com certeza vai estar preparada para atender você. Rafael, que este seja um dos primeiros momentos, que tenhamos outros momentos, seja aqui no Papo Condominial Cast, seja nos eventos Papo Condominial ao vivo, nas ações que pudermos fazer para que possamos proporcionar experiências, porque afinal de contas, negócios são feitos a partir de relacionamentos, né? Então que a gente possa juntos proporcionar experiências para o mercado condominial e que as pessoas possam entender o seguro de uma maneira leve, de uma maneira didática, mas sabendo ali da necessidade, né, que é obrigatória, né, e do quanto que isso é importante e faz a diferença, porque afinal de contas nós trabalhamos com aquilo que é um sonho de uma vida inteira das pessoas, não é, Larissa Lacerda? Exatamente. Várias, né? Várias vidas. Vários sonhos, né? E várias vidas. Suas considerações finais, minha amiga, eu quero te agradecer por fechar esse mês aqui de janeiro. Eu que agradeço pelo convite, tá? mais Você uma que já está vez. prestes aí a ter neném, né? Eu desejo assim que seja uma gravidez maravilhosa, sua segunda, né? Segunda filha. gestação, segunda menina, tá? Que vem aí, tá? Que venha com muita saúde. Amém. Muito obrigado por estar aqui também prestigiando o Papo Condominial Cast. Não só prestigiando, abrilhantando, porque que privilégio ter uma palavra das bonita. maiores comunicadoras, né? Aquela pessoa que tem total intimidade com as câmeras, com o celular, aqui apresentando como co-host aqui oficial do Papo Condominial Cast. Obrigado, viu, Lari? Eu que agradeço, Dani, pelo convite, agradeço ao Sandro, ao Rafael Obrigado. também pela entrevista, foi muito legal. E acho que acrescentou não só para mim, como para os meus colegas também, né? A gente sempre aprendendo um pouquinho mais aí sobre condomínios. Obrigada, gente. Gente, e o meu nome eu quero agradecer também, por último, mas não menos importante, ao nosso time aqui que teve aqui, né, nos bastidores, não deixa falhar nada, esses meninos de ouro aqui fazendo a diferença na nossa 4ª temporada, tá? Então, o meu nome é Daniel Lima, eu estive com Larissa Lacerda, estive acompanhado com Rafael Infante e o Sandro Ferreira da Moninf, anota este nome, viu? Moninf, a corretora que tá vindo com tudo também para o mercado condominial. E este foi o episódio número 4 da também temporada número 4 do Papo Condominial Cast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.